O ex-presidente Lula é condenado durante as investigações da Operação Lava Jato e vai responder por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nossas equipes repercutiram o assunto com especialistas e nas ruas. Não acredito que ele, na tentativa de acertar, ele está errando. Ele deve ser condenado sim, ele tem que pagar pelo que ele está fazendo e pelo que ele já fez. Sindicato dos Alimentos se posiciona sobre polêmica envolvendo fábrica de bolachas em Rio Claro. Sobre saúde, vamos dar destaque para as diabetes. Doença tem atingido cada vez mais brasileiros e tratamento vai muito além dos medicamentos. E sobre esporte, a história de um guarda municipal que se tornou medalha de prata no Mundial de Jiu-Jitsu. A combinação entre luta e profissão que trazem resultados mais que positivos. O Rio Claro Notícias, primeira edição desta quinta-feira, está no ar. Boa tarde. A gente começa essa edição falando sobre uma notícia que chamou a atenção do Brasil todo ontem, que foi a condenação do ex-presidente Lula durante as investigações da Operação Lava Jato. Depois de muito trabalho, muitos depoimentos, levantamentos de vários documentos, o juiz Sérgio Moro definiu em primeira instância que a pena será de 9 anos e 6 meses de prisão. Desde ontem, a decisão chamou a atenção de muita gente e foram feitos vários movimentos pró e contra. Nós fomos às ruas ouvir a opinião da população aqui em Rio Claro. Essa é a primeira vez desde a Constituição de 1988 que um ex-presidente da República é condenado criminalmente. Os crimes que Lula vai responder são de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ainda cabe recurso e, por enquanto, ele aguarda em liberdade. Nós viemos às ruas saber a opinião da população sobre esse assunto. Ele também está envolvido, com tantos erros. Não acredito que ele, na tentativa de acertar, ele está errando. Ele deve ser condenado sim, ele tem que pagar pelo que ele está fazendo e pelo que ele já fez. O nome dele seria muito importante, mas essa importância do jeito que ele governou o Brasil caiu por terra. Ele pode ser julgado, porque ele está lá para fazer as coisas certas, A coisa certa. E eu estou vendo que ele não está fazendo certo. Eu acho que ele tem que ser julgado, porque a lei não é só para o pobre, para o rico também. Se a gente parar para analisar, a política partidária, ela tem tomado conta do nosso país, Um jogo de interesse a pequenos líderes e a partidos isolados. Enfim, aproxima a eleição e está difícil de pensar, porque a maioria, quase que todos são envolvidos, direto ou indiretamente, estão envolvidos. Você vê que outrora, antes da administração dele, o Brasil era outra coisa. E, no entanto, eu acho que piorou um pouco, que nós não víamos do jeito que está. Ele é mais um dos que está envolvido, com essa roubalheira que está no nosso país. Enfim, eu acho que deve ser. O Rio Claro Notícias também repercutiu o assunto com representantes políticos e especialistas aqui da cidade. O Comitê do Partido dos Trabalhadores de Rio Claro se posicionou por meio de nota. Vamos ver. Na nota assinada pela presidente do PT na cidade, a ex-vice-prefeita Olga Salomão, o partido é contrário, naturalmente, à decisão do juiz Sérgio Moro. O texto fala que, embora seja uma decisão de primeira instância, trata-se de uma medida equivocada, arbitrária e absolutamente ilegal, conduzida por um juiz parcial que presta contas aos meios de comunicação e àqueles que não aceitam a trajetória de sucesso de Lula na presidência. Continua apontando que a condenação é mais um capítulo da farsa capitaneada pelo consórcio golpista que assumiu o país para suprimir direitos sociais e trabalhistas. Já a vereadora representante do PSDB na cidade, Carol Gomes, comemorou a decisão da Justiça. Eu acredito que foi totalmente justa a condenação do Lula e eu espero que essa condenação se estenda a outros políticos que estão com casos de corrupção, principalmente no meu partido, no caso do Aécio Neves, em outros partidos como o Temer, que também espero que seja julgado. Eu acredito que a segunda instância ela vá pesar ainda mais a mão, porque na questão da punição, da penalidade, porque está sendo feito isso com os outros políticos, com os outras pessoas. Este advogado e especialista político analisa a decisão do juiz Sérgio Moro do ponto de vista jurídico, levando em conta conteúdo de provas e argumentos apresentados na sentença. Que é uma peça muito bem fundamentada,
muito bem estudada, muito bem estruturada e, acima de tudo, uma peça que trouxe elementos para que essa condenação é uma sentença terminativa que cabe recursos. Então, ela oferece para o advogado do ex-presidente a possibilidade de ingressar com recurso para o Tribunal Maior da Justiça Federal. E é só depois desse julgamento, se for deferido como peça procedente, é que o presidente deverá ser recolhido, porque ele foi decretado, porque ele terá que cumprir o regime fechado. Eu vejo que essa condenação trouxe para os que estão sendo investigados e os que estão sendo ainda processados uma grande possibilidade de uma futura condenação. É realmente complicado, vamos ver quais serão os próximos passos dessa história toda. Enquanto na política o clima está tenso, a gente vai conferir como fica o tempo na nossa região. Uma grande massa de ar seco chegou ao estado de São Paulo com ainda mais força nesta quinta-feira, o que deve trazer muito sol e poucas nuvens durante todo o dia. Isso significa também que a umidade relativa do ar permanece baixa, entre 20% e 30%, o que requer cuidados especiais da população. Essas imagens foram feitas pela nossa torre de transmissão hoje, logo pela manhã, e mostram um forte nevoeiro que atingiu Rio Claro hoje cedo. A mínima foi de 11 graus e hoje a máxima pode chegar nos 26. À noite será de céu limpo. Em nossa região, Santa Gertrudes foi um pouco mais quente. O dia começou com 14 e a máxima chega nos 30 graus. Araras teve também uma manhã fria e à tarde o tempo será aberto. Os termômetros não devem ultrapassar os 30 graus. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar de uma situação bem mais tranquila, ou nem tanto, né? O tema é meio ambiente, a gente vai falar de um dos principais cartões postais da nossa região, que é o Rio Piracicaba. Como vocês viram aí na nossa temperatura agora, a falta de chuva está de novo começando a trazer problemas para lá. Não é difícil associar a cidade a estas águas. O rio que corta o município é um velho conhecido dos moradores e também atrai turistas. Já inspirou canções e é uma opção de lazer para quem vem para cá. Nos últimos 2 meses, o rio Piracicaba está um pouco mais tímido. Nem parece ser o mesmo que em janeiro deste ano subiu tanto, a ponto de alagar ruas e avenidas da cidade. A visão que se tem do rio Piracicaba está bem diferente do que é de costume. Por causa da baixa ocorrência de chuvas, o nível de água diminuiu bastante. As águas baixaram tanto que é possível até mesmo enxergar algumas pedras, o que é difícil em outras épocas do ano. O nível de vazão está 20% menor em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas, de acordo com este especialista, o número não chega a ser preocupante. Normal que ocorra, porque é exatamente um mês onde nós temos baixas precipitações. Nesse momento em particular, nós estamos há mais de 15 dias sem ocorrência de precipitações. Não chega nem perto da crise que nós tivemos, crise hídrica ou da indisponibilidade hídrica que nós tivemos nos anos de 2014 e 2015. Mesmo com um nível considerado normal para essa época do ano, o acompanhamento aqui é constante. A água que é liberada do sistema Cantareira, o mesmo que abastece a Grande São Paulo, funciona como um tipo de ajuda, que é pedida sempre que os níveis dos rios da região estão muito baixos. Aumentar ou diminuir a descarga do sistema Cantareira é uma decisão que o Comitê de Bacias tem que tomar. Ele avalia a situação dos rios, que é passada pela sala de situação, e compara com as demandas que estão surgindo, a qualidade do rio, enfim, uma série de fatores, e aí decide se há necessidade ou não da abertura das descargas para a bacia do Piracicaba. E mesmo que tudo esteja aparentemente tranquilo em plena seca, não é desculpa para não economizar. Não pode desperdiçar, já tivemos uma lição bastante dura no 2014 e 2015, e que a gente espera que todos tenham aprendido. No próximo bloco, as informações envolvendo mais uma vez reclamações de uma fábrica de bolachas aqui em Rio Claro. De acordo com o sindicato da categoria, a situação só tem piorado. A gente volta já já, agora 12h47.
A Polícia Militar prendeu ontem um rapaz que estava com 2 armas e também era procurado pela Justiça. Tudo começou durante patrulhamento no bairro Terra Nova e os PMs da Força Tática visualizaram o suspeito, que ao perceber a presença da viatura, começou a correr e fugiu para dentro da casa onde mora. Ele foi abordado e durante as buscas foram encontradas uma espingarda e uma garruncha, as duas calibre 38. Ele foi levado até o plantão policial, onde descobriram ainda que este mesmo homem era procurado pela Justiça por tentativa de homicídio. E a novela das ações trabalhistas envolvendo a empresa Festiva e as centenas de funcionárias e funcionários que foram demitidos de lá continua, viu? Agora, o sindicato do setor conversou com a nossa equipe e disse das ações que ainda estão tramitando na Justiça. Os problemas que levaram a empresa Festiva a ser fechada em março pela Vigilância Sanitária não causaram apenas a demissão de 200 funcionários, mas também a abertura de 161 processos trabalhistas. Muitos deles estão nas mãos deste advogado que atua no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Alimentícia. 4 meses já se passaram. Agora a empresa reabriu as portas e começou a contratar novos funcionários. As primeiras demissões aconteceram em novembro e até hoje ninguém viu a cor do dinheiro. O advogado afirma que os processos estão em andamento. A dificuldade nossa hoje em dia é o número de processos que existem em Rio Claro. A demora é grande, né? As audiências estão sendo marcadas para março do ano que vem, a maioria. E dentro desse contexto aí, nós estamos fazendo o processo, estamos conseguindo os alvarás para a liberação do fundo de garantia de quem tem direito e seguro-desemprego. Ainda que os funcionários ganhem os processos, isto não quer dizer que recebam logo o dinheiro. Eles têm alguns bens, mas como existem bancos, financeiras, muitas vezes o veículo ou o caminhão que eles têm, os empregados falam bastante que eles têm caminhão novo, mas possivelmente esse caminhão é financiado. Então o caminhão não é da empresa, é da financeira. No dia 21 deste mês será dado o próximo passo na tentativa de resolver a questão. Vai acontecer em São Paulo uma assembleia que vai discutir uma recuperação judicial. Esta recuperação é uma espécie de fôlego para a empresa, que recebe um tempo específico para juntar dinheiro e pagar as dívidas com os funcionários. Eles pretendem pagar os funcionários que estão com processos, estão habilitados no processo no prazo de 12 meses, desde que a recuperação seja aprovada. Mesmo com a negociação, a recuperação judicial pode demorar muito e a Justiça pode decretar a falência da empresa. E aí vale voltar no tempo. Funcionários da empresa que funcionava no mesmo local da Festiva abriram processos semelhantes em 2008 e até hoje não receberam o dinheiro. Bom, essa reunião que vai ter aí pelo menos é um alento, né? Uma esperança para todas essas funcionárias de que algo possa dar certo. Bom, para quem está procurando emprego, o Pátio aqui de Rio Claro tem vagas disponíveis. Vamos ver? Há vagas nesta quinta-feira para ajudante de obras, auxiliar de lavanderia, auxiliar de mecânico diesel, bombista, costureira de máquina reta, cuidador de idosos, encarregado de controle de produção, marceneiro, mestre de obras e soldador. Os interessados devem comparecer no posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Avenida 3, número 536, no centro. E não esquecer o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Vamos falar sobre saúde agora? Identificar uma doença que surge sem dar muita bandeira é o divisor de águas para manter o problema sob controle. O diabetes não tem cura e o jeito é manter uma rotina regrada para evitar as consequências para a saúde. A prática tem que ser feita semanalmente. Todo sábado, antes de tomar o café da manhã, o seu Raul mede a glicemia com este aparelhinho aqui. O procedimento é simples, mas ele faz parte de um acompanhamento importante. O número que aparece na telinha tem que ser próximo aos 100. Isto quer dizer que o tratamento para diabetes tem surtido efeito. Este é um problema de saúde cada vez mais comum no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, o número de brasileiros com diabetes aumentou quase 62% em 10 anos. Hoje são 14 milhões de pessoas no país vivendo com a doença e só metade delas sabe do diagnóstico. O levantamento ainda aponta que cresce o número de casos de acordo com o aumento da idade. E a faixa etária mais atingida é exatamente a do seu Raul, os que têm 65 anos ou mais.
Uma das razões, primeiro, é o envelhecimento natural da população. Hoje as pessoas vivem mais e, naturalmente, essas doenças de terceira idade, elas acabam aparecendo com mais frequência. E depois você junta isso aos maus hábitos, né? É cada vez mais o número de obesos, de hipertensos. Então, você passa pelos hábitos ruins a acabar tendo maior probabilidade de desenvolver essa doença. Para alcançar os resultados positivos, o seu Raul teve que ter força de vontade. Além de tomar o medicamento todos os dias e fazer exames periódicos, foi preciso mudar os hábitos alimentares. E as restrições não têm só a ver com o açúcar. Os 5 pãezinhos diários que ele comia agora são só 2. A mesa do café da manhã mesmo teve alterações. Agora o dia do professor de música já começa com, além do pãozinho, iogurte com canela, uma fruta e castanhas. Houve uma alteração. E também refrigerantes não se toma. Não é propriamente um regime, mas uma modificação. No caso do seu Raul, a diabetes também tem causa genética, mas não é sempre assim. Muitas vezes é exatamente a alimentação que pode desencadear a doença. A prevenção pode estar ali, em cima da mesa, mas caso você só se dê conta disso após descobrir a doença, o tratamento também pode ser encontrado no mesmo lugar. Todos os alimentos que agregam valor calórico ao que você faz, eles acabam aumentando a sua probabilidade de você ter doença. Não é simplesmente comer açúcar, eu diria que é comer um valor calórico maior daquilo que você pode queimar. Então, quando você consome mais caloria do que você queima, o produto final disso é ganho de peso e o produto final disso acaba sendo resistência insulínica e diabetes. Hoje você tem classes terapêuticas extremamente novas e modernas na ação na diabetes, só que não há medicamento que funcione se você tiver uma dieta ruim, não tiver atividade, então ele vai ter uma limitação muito grande. E quando os hábitos melhoram, não é só a diabetes que fica controlada. No caso do seu Raul, a diferença também veio na balança. Com essa mudança de alimentos, eu perdi peso extra. Eu perdi peso extra de 85 quilos para 75. Há uma disposição muito grande, uma satisfação de sentir-se bem. Eu me sinto bem, eu me sinto renovado. Tem pacientes no meu consultório que, quando eles descobrem que têm diabetes, eles ficam mais saudáveis do que quando antes eles não sabiam que tinham nada. Tem pacientes que passam a correr, têm uma atividade regular, uma alimentação boa. Então, tem pacientes que encaram isso de uma maneira positiva. E mesmo com a doença, eles têm uma qualidade de vida melhor do que quando antes que eles achavam que não tinham nada. Qualidade de vida realmente é tudo, né? Um outro problema de saúde agora está se tornando cada vez mais preocupante por ficar resistente aos tratamentos. Claro, sempre o importante em casos assim é procurar a ajuda do profissional o mais rápido possível. Gonorreia, uma infecção fácil de identificar. Para os especialistas, basta um exame simples clínico para dar o diagnóstico. Ela tem algumas manifestações, o corrimento, o incômodo, então a pessoa portadora dessa patologia, ela fica muito incomodada, ardência, dificuldade de urinar, tem aquela secreçãozinha, então ela incomoda muito. Uma pessoa que tem a gonorreia, ela procura um tratamento rápido, ela não aguarda, não. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que em 77 países, a gonorreia, uma das infecções sexualmente transmissíveis, tem se mostrado resistente aos antibióticos. E isso eleva a necessidade de novos medicamentos para a eficácia do tratamento. A gente tem um problema sério que é o uso indiscriminado de antibiótico, né? As pessoas confundem antibiótico com anti-inflamatório, começa a se usar antibiótico por razões que não seriam necessárias o uso de antibiótico. Isso tem acontecido não somente na gonorreia, mas outras bactérias também têm desenvolvido resistência e a gente está numa carência de antibióticos que consigam dar combate a essas bactérias. Então, a gonorreia é uma coisa que vem preocupando por causa das consequências. Isso eleva a necessidade de novos medicamentos para a eficácia do tratamento. Tem algumas medicações em desenvolvimento, né? E a gente tem esperado os resultados finais para que elas possam ser registradas e, a partir de então, ser comercializadas. Mas é uma preocupação, porque ainda não existe uma certeza
Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, as autoridades de saúde realmente estão preocupadas com a história da resistência do gonococo, né? Do agente causador da gonorreia. Outro alerta feito pelos especialistas é a constante falta de continuidade no tratamento indicado. Isso ameniza os sintomas, mas pode não amenizar a infecção. A pessoa tem que tomar o antibiótico certinho, né? Que isso é às vezes uma questão do brasileiro também. Se é para tomar o antibiótico, tem que ser usado assim os dias, conforme, exatamente como foi prescrito, né? Porque o que às vezes acontece é que o corpo acaba acostumando com aquilo. Então, fez o tratamento, ainda sobrou algum tipo de sintomas, então tem que retornar ao médico para avisar que, olha, não parece que não foi, o tratamento não foi 100%, vamos dizer assim. Então, tem que ter essa vigilância. No próximo bloco, uma história que fala sobre vitórias. Um guarda municipal de Rio Claro que divide seu tempo de trabalho fazendo também uma prática esportiva que está trazendo resultados positivos, viu? A gente conta tudo isso daqui a pouco. Me conta uma coisa, o que tem dentro da sua carteira? Dinheiro, né? Pelo menos é isso que a maioria das pessoas gosta de ter. Mas sabe que tem um projeto de lei que quer mudar essa realidade, quer acabar com aquelas cédulas de papel, como a gente conheceu a vida toda? A gente foi às ruas ver o que a população acha disso. O projeto de lei que pretende pôr fim na produção, circulação e o uso do dinheiro em espécie está sendo discutido na Comissão de Defesa do Consumidor. O objetivo é promover uma melhora na economia, relação de consumo e relações internacionais do país. Nós viemos às ruas para saber qual é a opinião da população sobre isso. Acho até melhor, porque daí não serve de ficar perdendo dinheiro, evita de ficar roubando. Acho bem útil isso aí que ele está sugerindo. Evita, né, dinheiro de ser assaltado, porque a cidade hoje está perigosa. Eu sou um pouco conservadora, eu acho que para mim não vai valer não. Opinião própria, prefiro dinheiro. Um futuro bem próximo vai acabar a cédula. Isso não tem muita dúvida. Mas principalmente para as pessoas mais velhas, né? Vai complicar, você vê, as pessoas têm problema de ir num caixa eletrônico, né? A digital tudo bem, mas só que acho que só digital também é um seguro digital, né? Mas nem tanto, né? Porque a gente, por exemplo, meu marido trabalha. Muitas vezes eu tenho que pagar conta alguma coisa com o cartão dele, né? Com o dinheiro dele, como que eu vou pagar com o meu, né? Ou seja, cadastrar duas biometrias em uma só. Meu caso acontece igual o dela. No caso não é o meu marido, às vezes a minha filha tem que estar fazendo isso. Então não funcionaria. Eu prefiro do jeito que está. A gente vai contar agora a história de um profissional aqui de Rio Claro que está se tornando destaque também no esporte. É um guarda municipal que luta jiu-jitsu e que recentemente teve mais uma conquista importante. A gente vai acompanhar os treinamentos. Esta é a rotina do Guarda Civil Municipal Gonçalves durante 12 horas do dia e que já dura 19 anos. Eu entro às 6 da manhã, vou até às 18 horas. Né? E assim que a gente chega na guarda, a gente assume a viatura, né? Presta conta do serviço do dia, os ofícios, a missão que tem que fazer. Né? E a gente patrulha, faz o geral, trânsito, proteção ao patrimônio, fazemos abordagens. Essa é basicamente a nossa rotina no dia a dia. O GCM Andrade se formou com Gonçalves na Guarda Civil de Rio Claro e há 2 anos são companheiros durante todo o dia. Ele é mais um que acompanha esta e a outra vida do parceiro de viatura. Ele é um profissional sério, né? Que se empenha no que faz. E a Guarda Civil precisa de pessoas assim, né? Na hora que precisar, eu sei que eu vou estar resguardado. Já falamos do Gonçalves como guarda, agora é a vez de mostrar o outro lado, o lutador de jiu-jitsu, que disputou o último campeonato mundial de jiu-jitsu, que contou com lutadores de diversos lugares do mundo. Treino desde os 9, 10 anos, foi minha irmã, Jaqueline, que levou para o judô na Unesp, né?
Depois disso eu treinei até os 20 anos, né, judô e jiu-jitsu paralelamente, né. Como a gente trabalha em turnos, né, em jornadas, eu treino de manhã, à tarde ou à noite, intercalando com os dias de serviço, né. Normalmente são de 4 a 5 treinos por semana. Uma das principais dificuldades é conciliar a vida de guarda civil e lutador. Mas depois de tanto trabalho e luta, só poderia levar a um lugar, o pódio. O campeonato esse ano foi difícil, pessoal muito duro, acima de 100 quilos, só tinha esse monstro, né? Mas eu consegui evoluir do ano passado para esse ano, tanto tecnicamente como mentalmente, né? A arte marcial você não treina sozinho, né? Você precisa de um professor, você precisa aqui dos companheiros te ajudando. Então tem essa medalha aqui, tem muita gente que tem um pedacinho dela também. Um dos responsáveis por esse resultado é Jorge, mestre de jiu-jitsu e que está do lado de Gonçalves há muito tempo. Treina comigo já faz uns 8 anos já. O ano retrasado já bateu na trave com a medalha de bronze. E esse ano intensificamos nos treinos. E o resultado foi esse aí, prata, né? Fez um errinho lá na final, mas o ano que vem estaremos lá com certeza com a medalha de ouro. E é lógico que em certos momentos ele consegue conciliar as duas atividades. Você tem segurança para agir, você sabe o que está fazendo, né? Você, uma pessoa, um paciente psiquiátrico, né? Você somente imobiliza ele, você você não agride ele, para você se defender você não agride, você apenas imobiliza, né? O infrator você não precisa agredi-lo para detê-lo, então é muito importante. Parabéns ao guarda Gonçalves, que ele continue tendo cada vez mais sucesso, tanto na GCM como também dentro dos tatames, né? Todo mundo comemora com isso. O Rio Claro Notícias, primeira edição, fica por aqui. Mais informações você pode ter em nosso portal na internet, o tvclaré.com, ou também em nossa segunda edição, a partir das 10 horas da noite. Tenham todos uma boa tarde e fiquem agora com o Jogo Rápido.